seja muito bem-vindo. História da Literatura Pretensiosa, com mais uma tarefa para ajudar pessoas. Vejam, não sabe escrever Réveillon, não entende nada de vinho e não sabe uma regra de acentuação para a norma padrão. Então você está no caminho certo, é mais um brasileiro comum espalhado por aí. Nessa história, a ideia é dar uma chance à gramática. Nosso canal é de literatura, história da arte, produção de texto, mas resolvi dar essa chance à gramática normativa, chamada de norma padrão, um fantasma para muita gente e para outros uma verdadeira crueldade. Regras de acentuação para a norma padrão. Como a gente começa? Você tem boa memória? Você tem boa memória? Então vamos lá. Guarde essas letras A, E, O. É muito simples, não vai doer nem um pouco. Vejam, se você tem boa memória, podem sair. Se você tem boa memória, guardou as 3 letrinhas A, E, O, segue o enredo. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Nossa norma padrão, chamada por muita gente de culta, exige esse tipo de postura para textos formais de qualquer ordem, discursos de formatura, editoriais de revista, produções de texto acadêmicas, em geral, precisam corresponder a essas normas que estão na nossa lei da língua portuguesa. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são aquelas palavras cuja expressão mais forte, acentuada, está na última sílaba. E, em alguns casos, essas oxítonas recebem o acento gráfico, como você está vendo aqui. Café, Mossoró, Macapá, rapé, enfim. E essas outras várias palavras aqui espalhadas, oxítonas com acentuação gráfica. Mas há outras palavras que você já viu por aqui, caju, urubu, abacaxi, aqui, que não recebem um acento gráfico. Aí moram as dúvidas e os traumas de muita gente. Lembrou das 3 letrinhas? Quais? A, E, O. Quando é a regra? Quando as oxítonas existirem com as letras A, E, O no final, elas recebem acento gráfico. Vejam novamente. Mossoró, café, Amapá e essas outras que você está vendo aqui estão recebendo o acento gráfico. As demais, urubu, abacaxi, aqui, não recebem esse acento. Você está vendo uma outra sobrevoando aqui como baú, né? Que a terminação não está em A, E, O, mas segue uma exceção que é o hiato. O que é isso? Então, esse U sozinho recebe o acento gráfico, como em Jundiaí, né? Uma palavra indígena. Vejam, ela está sozinha na sílaba. É a letra I, mas recebe o acento. Urubu não leva acento porque a letra B está junto com a letra U. Será que complica? De novo, A, E, O. Oxítonas. Então, em todos os casos em que existe essa terminação em A, E, O, oxítonas receberão acento. E olha o bônus. Monossílabos tônicos, a mesma coisa. A com H, P, nó. A, E, O recebem acento gráfico. Vejam que o verbo ler e a sua variação, por exemplo, eu li, li é um monossílabo tônico, mas não recebe o acento gráfico porque não está naquela regra do A, E, O. Será que é muito difícil? Vamos às paroxítonas. São aquelas palavras cuja sílaba forte, acentuada verbalmente, pronunciada assim na nossa prosódia, é a penúltima. Como, por exemplo, porta, dente, parente, mesa, catacrese, uma figura de linguagem, garfo, panela,
Veja que na maior parte dessas palavras paroxítonas não há um acento gráfico. Existe uma saída. Perguntar para Márcia Sensitiva? Não precisa agora. Mas se você guardar, além do A, E, O para as oxítonas e monossílabos, se você guardar essa palavra, olha que louco, linurchão. Vai precisar decorar alguma coisa e também treinar bastante a escrita para se familiarizar com essa norma que a gente chama de padrão. Linurchão. Como assim? Paroxítonas terminadas em L, em I, em AOtil, em X. E mais essas ocorrências que você está vendo aqui, elas vão receber acento gráfico, como tórax, táxi, órgão. Veja que a sílaba forte é a penúltima, com a terminação em L, em X, em AOtil, vão receber, dentre outras, como você vê aqui, vão receber o acento gráfico. Mais do que isso, proparoxítonas são as mais simples. Veja que as proparoxítonas são aquelas palavras cuja acentuação, a verbalização mais intensa na nossa prosódia é a antepenúltima. Como, por exemplo, bêbado, príncipe, sábado. Vai ouvir Construção do Chico Buarque. Deixei um link aqui na descrição sobre um vídeo que fizemos, eu e o professor Henrique Subi, a respeito do álbum todo do Chico Buarque, Construção. Então essas palavras proparoxítonas, elas recebem um acento gráfico, todas dentro dessa norma padrão. E onde procurar outros casos de acentuação, algumas exceções? Você já viu o livro aqui? Português para Concursos. É um livro de peso. Aqui está. O professor Henrique Subi publicou pela editora Foco esse material que é fundamental, brilhante, para quem quer consultas rápidas, certeiras, claras a respeito de nossa gramática dentro do português chamado de padrão. E vale sempre reforçar a ideia de que não existe essa história de português certo ou errado, hein? Já inventaram uma variação linguística e o nosso cotidiano das comunicações permite que nós comuniquemos o que quisermos dentro do nosso contexto social, com gírias, com diferenças lexicais para cada região do país. Enfim, de acordo com cada época do ano, uma vestimenta específica. Temos casos e casos em que a nossa linguagem permite uma comunicação um pouco mais cotidiana, já disse, com gírias, com a linguagem coloquial. Estão aí Jorge Amado, Carolina de Jesus, que não nos deixam mentir, estão na nossa história da literatura, sem o peso erudito de gente como Machado de Assis ou Olavo Bilac. Enfim, o que fizemos aqui hoje é ressaltar regras para a norma padrão. Para outras normas regionais, existe uma regra apenas: comunicar e saber se foi entendido. É mais ou menos isso. Liberdade para quem fala e também para quem ouve. Obrigado. Até mais.